Sanai Takaichi está aqui para transformar o Japão em uma potência. O partido mais poderoso do Japão se reuniu nesta semana para escolher um novo líder que deve assumir como primeiro-ministro e chefe do governo. Eles escolheram Sanai Takaichi, de 64 anos, veterana da política japonesa, fã de Margaret Thatcher e ex-baterista de heavy metal que andava de moto. No Japão, Takaichi é importante por muitos motivos e é a primeira mulher a liderar o país. Ela é a 11ª primeira-ministra em 20 anos e deve iniciar um ajuste econômico e um acerto de contas cultural para o país. Neste canal, vamos falar sobre a nova primeira-ministra do Japão, figura poderosa e defensora agressiva da guerra que pode mudar o jogo. Se depender dela, o Japão se tornará uma potência militar. Após a Segunda Guerra Mundial, o papel militar do Japão permaneceu consistente. O Japão não faz guerra. Na verdade, é proibido pela Constituição fazer guerra, especialmente qualquer ato que pareça agressão. O Japão só constrói o necessário para sua autodefesa, sem acumular ativos militares. O Japão não define sua política militar. Ele se alinha aos Estados Unidos e confia em suas alianças e conexões no Indo-Pacífico. E o Japão nunca se envolve com armas nucleares. Ele não constrói as suas próprias e não abriga armas nucleares americanas em seu próprio território. E de acordo com o futuro primeiro-ministro do Japão, tudo isso é uma completa besteira. Agora, porém, precisamos ser muito claros desde o início do episódio de hoje. Apesar de Sanai Takaichi liderar o Partido Liberal Democrata, que governa o Japão quase continuamente desde 1955, ela ainda não foi confirmada como primeira-ministra, nem há garantia de que será. É bem provável que ela assuma, mas não há garantias e pode ser que não se torne primeira-ministra como esperado. No momento em que escrevo, Takaichi parece estar no caminho do poder, assumindo o cargo após a renúncia de seu predecessor, Shigeru Ishiba, em setembro. Para esclarecer, hoje não abordaremos a biografia de Takaichi, exceto quando relacionada às suas opiniões sobre defesa e política militar. Se quiser conteúdo biográfico no canal Political Fronts, avise nos comentários. E aproveite para se inscrever no Political Fronts porque é bom. Para o episódio de hoje, basta entender o seguinte sobre Sanai Takaichi. Ela está facilmente entre as defensoras mais ferrenhas do rearmamento militar do Japão na história moderna do país, indo contra quase um século de retórica e política pacifistas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário da maioria de seus colegas no governo do Japão, Takaichi nunca se deixou abalar pelo legado de destruição do país durante a Segunda Guerra Mundial e, na verdade, ela tem sido uma revisionista histórica proeminente há décadas. Desde os anos 2000, Takaichi defendeu que livros didáticos minimizassem as ações do Japão na guerra, como o uso de trabalho forçado, escravidão sexual das mulheres de conforto coreanas, o massacre de Nanquim e a natureza expansionista das operações militares japonesas. Ela visita com frequência o polêmico Santuário Yasukuni, em Tóquio, que homenageia veteranos japoneses da Segunda Guerra Mundial, incluindo alguns considerados criminosos de guerra, e prometeu continuar indo ao local como primeira-ministra. Ela sempre defendeu expandir as forças de autodefesa do Japão, pressionou pela compra de equipamentos militares avançados e se opôs ao status quo não agressivo do país. Os planos de Takaichi para as forças armadas japonesas são bastante ambiciosos. Mas antes de entrarmos nos detalhes, é útil ter uma noção de escala, porque, embora o Japão não seja uma potência militar líder mundial hoje, isso é principalmente um reflexo da história do país e não resultado de seu potencial militar ou econômico. O Japão moderno possui a 5ª maior economia do planeta, diretamente comparável às da Índia e do Reino Unido, facilmente próxima da Alemanha e só sendo superada de forma decisiva pelos Estados Unidos e pela China. Isso coloca o Japão entre as nações com forças militares poderosas, mas como já dissemos, o Japão não se iguala a elas. A força militar combinada da Alemanha é mais de 3 vezes maior que a do Japão, embora o Japão tenha 123 milhões de habitantes e a Alemanha apenas 83 milhões. O produto interno bruto do Japão é muito próximo ao da Índia, mas a Índia possui 5 vezes mais tanques de batalha principais e quase o dobro de aeronaves de combate. Mas o pouco poder militar do Japão contrasta com seu grande potencial. O Japão abriga cerca de 10 milhões de pessoas em idade ideal para combate, entre 18 e 26 anos. Ele possui um enorme orçamento nacional. Sua avançada indústria tecnológica é referência mundial e o país mantém fortes laços de defesa com grandes fabricantes militares como os Estados Unidos. O Japão tem problemas que abordaremos em breve,
Mas, se o Japão quisesse ser uma grande potência militar no século XXI, conseguiria facilmente. Agora, é claro, é aí que Sanae Takaichi entra na conversa. Há anos, ela é uma das principais defensoras da revisão do artigo 9 da Constituição japonesa, posição agora dominante em seu partido. Segundo o artigo 9, o Japão abre mão do direito de atuar como beligerante. Ou seja, seu direito de ameaçar ou usar força para alcançar objetivos e resolver disputas internacionais. Segundo o artigo 9, forças terrestres, navais, aéreas e qualquer potencial de guerra nunca serão mantidos. Agora, na prática, o Japão realmente possui uma força de autodefesa, e essa força de autodefesa foi sendo expandida lentamente à medida que a Segunda Guerra Mundial se torna uma lembrança cada vez mais distante. Mas Takaichi gostaria de ver o Japão recuperar o direito de declarar guerra, eliminando a parte do artigo 9 que impede a nação de fazer isso. Ela quer nomear as forças de autodefesa como Forças Armadas Nacionais do Japão e remover a proibição de manter militares. Em essência, Takaichi gostaria de acabar com a antiga regra do Japão contra a formação de um exército propriamente dito. As ambições de Takaichi vão além de mudar a Constituição. Antes da eleição, Takaichi prometeu elevar gradualmente os gastos de defesa do Japão, aumentando de 1,6% do produto interno bruto para 2% e depois possivelmente acima de 3%. Ela prometeu grandes investimentos na indústria de defesa do Japão, que tem potencial para competir com países como a Coreia do Sul na construção naval e já participa de vários projetos inovadores com parceiros internacionais. Takaichi defendeu que o Japão estabeleça um serviço de inteligência estrangeira, algo que atualmente o país não possui, e introduza leis rigorosas para impedir que agentes de outros países tenham acesso às forças armadas ou à indústria de defesa do Japão. Ela afirmou que quer apoiar e expandir as poucas empresas de defesa já existentes no Japão e incentivar novas, focando investimentos em alta tecnologia e setores emergentes de guerra. Já há avanços com empresas de defesa japonesas ganhando mais contratos estrangeiros e o Ministério da Defesa criando um instituto de inovação no fim de 2024. Mas, por todos os indicadores externos, Takaichi pretende liderar essas iniciativas e reforçar os esforços do Japão, enquanto investidores globais já demonstraram apoio nos mercados. Antes de prosseguir, precisamos destacar um problema central nas propostas de Takaichi, especialmente sobre expansão militar. Infelizmente, para ela e outros defensores da guerra no Japão, o país enfrenta dificuldades na expansão militar devido à crise populacional existencial. O Japão não tem jovens de sobra. A nação se recusa a receber populações de imigrantes que poderiam compensar a perda populacional e certamente não poderia se dar ao luxo de perder dezenas ou até centenas de milhares de jovens se uma guerra realmente estourasse. Além disso, jovens japoneses geralmente não se interessam pelas forças armadas. As forças de autodefesa do Japão não atingem metas de recrutamento há anos por estigma social, baixos salários, escândalos e má conduta. Esses problemas não são impossíveis para Takaichi e seus aliados superarem, mas serão um obstáculo significativo para o tipo de reforma militar que ela está propondo. Certo, saindo da perspectiva de um renascimento militar, vamos para uma proposta de Takaichi que é ainda mais polêmica: receber armas nucleares americanas no Japão. Claro, a história do Japão com a bomba atômica dispensa explicações. O Japão é a única nação que já foi alvo da detonação de uma ogiva nuclear, e o país tem uma longa e orgulhosa tradição de oposição rigorosa às armas nucleares. Na verdade, pouco mais da metade dos japoneses apoia o uso de energia nuclear civil, e ainda menos defendem ter ou construir ogivas nucleares. O Japão proíbe os Estados Unidos da América de posicionarem armas nucleares em seu território e, oficialmente, os Estados Unidos da América cumprem essa exigência desde 1972. Como Sanae Takaichi sabe, a relação do Japão com armas nucleares é bem mais complexa do que parece. O Japão moderno é o exemplo clássico de um conceito conhecido como latência nuclear, no qual uma nação não possui tecnicamente ogivas nucleares operacionais, mas tem praticamente tudo o que é necessário para construir uma arma nuclear, caso decida fazê-lo. O Japão está sempre a um passo de ter uma bomba nuclear, mais do que qualquer outro país com latência nuclear. Ele possui todo o material nuclear, os meios de entrega e o conhecimento técnico, sendo na prática tão potência nuclear quanto Estados Unidos, Rússia ou China. A ideia de um acordo nuclear com os Estados Unidos da América não é nova. O mentor político de Takaichi, o falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, também apoiou que o Japão recebesse armas nucleares americanas, sob condições semelhantes às dos países da OTAN.
A ideia ganhou força no Japão após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, e cada vez mais japoneses e formuladores de políticas estão abertos ao debate sobre o tema. Recentemente, surgiram indícios de que o Japão poderia construir e manter seu próprio arsenal nuclear. Isso ocorre enquanto outros países também consideram essa possibilidade. Para Takaichi, estacionar armas nucleares americanas em solo japonês traria alguns benefícios importantes de uma só vez. Primeiro, e provavelmente o mais importante, elas ofereceriam um poderoso fator de dissuasão contra a China, principal adversário regional do Japão e a única nação do Indo-Pacífico com poder militar suficiente para simplesmente sobrepujar o Japão em um confronto direto. Em segundo lugar, elas mostrariam um compromisso militar dos Estados Unidos da América com o Japão num momento em que a confiança global em Washington está cada vez mais abalada. Takaichi não esconde o desejo de negociar uma saída para as tarifas de Donald Trump, e se o Japão convidasse ogivas americanas para seu território, Tóquio poderia entrar nessas negociações comerciais com muito mais confiança de que os Estados Unidos não simplesmente abandonariam o Japão como um ato de vingança. Ao trazer ogivas nucleares americanas, Takaichi pode mudar décadas de narrativa sobre armas nucleares e criar oportunidades importantes para si mesma. Se ela for bem-sucedida, poderá abrir um novo debate sobre armas nucleares. Talvez para dizer que, agora que o Japão possui ogivas americanas, o país pode, com confiança, abrir mão de ter suas próprias ogivas. Ou talvez para dizer que, já que as armas nucleares americanas não são tão ruins no século XXI, talvez o Japão devesse pensar em ter as suas próprias. Se Takaichi convencer os japoneses sobre as armas nucleares, poderá supor apoio a todas as suas reformas militares e promover uma ampla reestruturação das forças armadas. Por fim, existem as reformas que Takaichi deseja implementar na postura militar e geopolítica do Japão no cenário mundial. Obviamente, Takaichi valoriza muito os laços defensivos do Japão com os Estados Unidos e gostaria de garantir que Washington continue ao lado do Japão nos próximos anos e décadas. Tão importante quanto conhecer os amigos de Tóquio é saber quem são seus inimigos, especialmente em relação a Takaichi e sua filosofia política. E para o Japão nos dias atuais, não existe inimigo mais temível do que a China, onde o Japão recentemente assistiu, junto com o resto do mundo, Pequim exibir o que parecia ser equipamentos militares altamente avançados para que todo o planeta pudesse ver. Takaichi sempre demonstrou desconfiança em relação ao Estado chinês, sentimento cada vez mais comum no Japão. Ela tem sido incansável em seus apelos para que o Japão reduza a sua relação econômica com a China, a fim de eliminar a influência que a China exerce como o maior parceiro comercial atual do Japão. Ela não tem medo de adotar seu estilo preferido de reescrever a história, mesmo quando seu revisionismo histórico a coloca em conflito direto com a China. Ela criticou o fortalecimento militar da China e sua expansão gradual pelo Mar do Sul da China e outras áreas sensíveis. Takaichi evitou falar diretamente sobre o tema, mas ao defender o fortalecimento das Forças Armadas do Japão e a proximidade com os Estados Unidos da América, indica a preocupação de que, sem os Estados Unidos da América no Indo-Pacífico, o Japão teria dificuldades frente à agressão chinesa. Com o exemplo da Rússia na Ucrânia deixando vizinhos da China em alerta, isso provavelmente influencia Takaichi e motiva sua defesa pelo fortalecimento das Forças Armadas japonesas. Relatos indicam que a China mostrou interesse na ascensão de Takaichi, reconhecendo sua vitória mais rápido do que nomeações partidárias anteriores em Tóquio. O apoio de Takaichi a Taiwan faz parte da sua posição sobre a China, algo que o líder taiwanês Lai Ching-te logo destacou nas redes sociais ao Takaichi assumir seu partido. Líderes taiwaneses e especialistas em segurança esperam que o relacionamento da ilha com o Japão se torne ainda mais próximo sob a liderança de Takaichi e antecipam que Takaichi irá expandir o trabalho de seu mentor favorável a Taiwan, Shinzo Abe. No início de 2025, Takaichi pediu publicamente que o Japão participasse de uma espécie de quase-aliança regional de segurança que incluiria Taiwan e trabalhasse em conjunto para fortalecer sua segurança econômica, a fim de reduzir mutuamente a dependência da China e colaborar nas indústrias de alta tecnologia, que são uma força compartilhada entre Taipei e Tóquio. Embora Takaichi saiba muito bem que não deve correr o risco de provocar a indignação chinesa discutindo esse tipo de assunto durante sua campanha, permanece em aberto a questão de saber se o Japão buscaria se tornar um exportador de armas mais ativo para Taiwan à medida que desenvolve equipamentos que estaria disposto a vender. Se a relação com a China é negativa e com Taiwan positiva para Takaichi, a com a Coreia do Sul permanece em aberto. Nos últimos anos, Japão e Coreia do Sul intensificaram sua colaboração econômica, tecnológica e de defesa como uma forma de lidar com ameaças comuns vindas da China e da Coreia do Norte.
O relacionamento foi reafirmado dias antes de Takaichi vencer a eleição, quando, no fim de setembro, o primeiro-ministro do Japão e o presidente da Coreia do Sul se reuniram em uma cúpula para fortalecer a cooperação. Essa cúpula e as outras reuniões recentes que a antecederam são resultado de um esforço conjunto de ambas as nações e dos Estados Unidos para superar um legado problemático, onde o abuso das mulheres de conforto coreanas durante a Segunda Guerra Mundial e outros pontos históricos delicados têm dificultado a cooperação há décadas. É por causa desse histórico recente que alguns especialistas internacionais esperam que as relações entre Japão e Coreia do Sul se deteriorem assim que Takaichi assumir o cargo de primeiro-ministro. Takaichi é uma revisionista histórica incansável, já criticada abertamente pela Coreia do Sul por isso. Durante a campanha, Takaichi usou uma retórica mais moderada em várias questões, mas é possível que, no poder, retome o nacionalismo, aprofundando o distanciamento entre Tóquio e Seul. Por ora, Takaichi sinalizou que pretende seguir trabalhando com a Coreia do Sul, especialmente em defesa regional. Com o fortalecimento da China, líderes sul-coreanos devem se mostrar dispostos a cooperar e relevar deslizes para enfrentar o momento geopolítico. Takaichi destacou a continuidade da política da Era Arba, em que Tóquio e Washington firmam parcerias diplomáticas e estratégicas com outras capitais da região. O Quad, por exemplo, reúne o Japão e os Estados Unidos da América em um quadro com a Austrália e a Índia. Takaichi demonstra grande interesse em expandir essa prática e suas propostas fariam Estados Unidos da América e Japão firmarem o máximo possível de pequenos acordos multilaterais. Mas Takaichi parece estar muito ciente da incerteza geopolítica das parcerias com os Estados Unidos neste momento e, rompendo com a política preferida de seu mentor, Takaichi sinalizou interesse no que pode ser a iniciativa mais importante geopoliticamente de seu mandato: estabelecer parcerias de segurança sólidas e confiáveis em todo o Indo-Pacífico que não incluam os Estados Unidos. Antes do segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos da América e Japão cooperaram para criar uma teia geopolítica em torno da China. Se traçar as conexões no mapa, parece uma teia. Japão, Coreia do Sul, Austrália, Índia, Taiwan, Vietnã, Filipinas, Tailândia e outros países fortaleciam acordos de defesa, bilaterais ou em grupos com um objetivo comum, mas sem declará-lo explicitamente. Juntos, eles formavam lentamente uma rede ao redor das ambições de Pequim, evitando retóricas que pudessem irritar a China e confiando na diplomacia discreta para garantir o alinhamento de todos. No arranjo anterior a 2025, os Estados Unidos ainda eram centrais. Agora, os Estados Unidos não agem como parceiros confiáveis, que se dane a retórica da Casa Branca. Hoje, essas nações do Indo-Pacífico estão tão interessadas em enfrentar a China quanto antes. Agora, como antes, cada uma reconhece que prefere aliados a enfrentar Pequim sozinha. Se alguma nação pudesse ser o centro dessa aliança internacional, formal ou informalmente, pelo seu poder econômico, influência diplomática e conexões estratégicas, seria o Japão. A Índia manteria essa aliança à distância, pois seus interesses nem sempre coincidem. E a economia do Japão é quase tão poderosa quanto a dos 3 próximos maiores participantes, Coreia do Sul, Austrália e Taiwan, juntos. Mas o Japão não pode assumir esse papel. Ele só será para o Indo-Pacífico o que França, Grã-Bretanha e Alemanha são para a Europa se tiver poder militar equivalente. Dê alguns anos de poder a Sanai Takaichi e esse problema existencial pode começar a ser resolvido. Não há garantias de que isso ocorrerá como Sanai Takaichi deseja. Mesmo supondo que ela realmente assuma o cargo de primeira-ministra, como esperado, o partido governista de Sanai Takaichi está enfrentando um momento de fraqueza. Ele precisa se unir a outro partido só para garantir maioria, mas esse partido não aceita muito do que Sanai Takaichi fala. Sanai Takaichi pode ter que ceder em alguns objetivos para manter aliados ou acabar dependente de outros partidos, como o ultraconservador Sansato, gerando complicações. Ela pode perder o cargo rapidamente, tornando-se mais uma vítima na era em que primeiros ministros japoneses não conseguem se manter por muito tempo. Influências externas podem complicar, como ações inesperadas de Washington, desentendimentos com a Coreia do Sul ou guerra com Taiwan. Mas se há uma coisa certa no Japão, é que, se a Dama de Ferro do Japão conseguir o que quer, então sua nação vai ficar muito mais forte e muito rapidamente. Se Sanai Takaichi conseguir fazer isso, o mundo terá pouca escolha a não ser receber uma nova potência militar no cenário global. Obrigado por assistir.